Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 5. A partir do verso 1: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? Pai, nós queremos, Senhor, nos colocar na Tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso Deus. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e nos colocamos totalmente na Tua dependência, Senhor. Que o Senhor possa ampliar a Tua obra nos nossos caminhos, Senhor. Que o Senhor possa ampliar a nossa mente, Senhor. Que nós possamos, Senhor, aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Não queremos aprender de nós mesmos, Senhor, porque nós sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, abre a porta da palavra, Senhor, para que nós possamos tocar na Tua palavra, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Se porventura algum espírito maligno, Senhor, se introduziu no nosso meio, no poder do Teu nome, Senhor, nós expulsamos esses demônios e Te damos totalmente lugar, Senhor, nas nossas mentes e nos nossos corações, para que a Tua palavra, Senhor, possa ser implantada nos nossos corações e para que ela possa frutificar, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te pedimos, Senhor, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, é muito bom poder nos reunir, irmãos, porque é na reunião da igreja que nós somos edificados. E quanto mais eu reúno com os irmãos, mais eu vejo a necessidade de estarmos cada vez reunindo mais e mais. Porque quando mais nós nos reunimos, mais nós vamos aprendendo do Senhor. E mais nós vamos aprendendo que nós mesmos não temos nada. E que nós precisamos dos irmãos. Porque ninguém tem uma verdade absoluta dentro de si. Por isso esse mistério da igreja, que nos chamou como um só corpo, vários indivíduos, mas como um só corpo. Que mistério, né? O que os irmãos têm do Senhor eu não tenho, então eu tenho a necessidade de me reunir com os irmãos. Posso falar um pouco mais além, eu tenho a dependência de estar junto com os irmãos. Porque quando estou sozinho, estou mal acompanhado. O meu pior companheiro é eu mesmo. Por isso não devemos nos isolar. Devemos cada vez mais procurar a comunhão dos irmãos. Amém? Porque é na comunhão que nós aprendemos a lidar com as adversidades da vida. O meu assunto hoje, irmãos, é atribulação e livramento ou conhecimento. Amém? Nós lemos aqui que nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso à fé. Então nós temos fé
por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não diz somente isso, ele diz, e não somente isto, no capítulo 5, verso 3, ele diz assim também: mas também gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a segunda palavra depois de perseverança é, e a perseverança, na minha está escrito experiência. Mas no mais próximo do original diz assim: e a perseverança na tribulação produz um caráter aprovado. Olha a diferença, irmãos. A tribulação produz perseverança. E a perseverança na tribulação, o que produz? Um caráter aprovado. É isso que o Senhor quer formar em nós, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu pensava em ministrar para os irmãos sobre crescimento espiritual, e tinha separado vários textos sobre crescimento, crescer na graça, crescer no conhecimento, o Senhor vinha falando comigo que há tribulação que produz crescimento. Há um mistério nisso, irmãos. O que quer dizer a palavra tribulação? A palavra tribulação quer dizer um debulhar, ou um amassar. Então o Senhor, Ele nos deixa passar por tribulações, para que nós possamos ser purificados pela tribulação. E não é de se admirar que lá em Romanos capítulo 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? E andam segundo o seu caminho, ou segundo o seu propósito. Então todas as coisas que nós vivemos nesse mundo, irmãos, coopera para o nosso próprio bem. Há um segredo em sabermos que a vida cristã não é uma máquina de bênção. Às vezes nós pensamos que vida cristã é uma vida que o Senhor vai nos dar muitas bênçãos. Mas a vida cristã, irmãos, não é essa máquina de bênção que hoje o cristianismo está pregando. O Senhor disse: nesse mundo tereis aflições. João capítulo 16, verso 33. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos algo em comum. Todo crente tem algo em comum. Uma das coisas que nós temos em comum é que nós somos irmãos. Outra coisa que nós temos em comum é que nós somos filhos de um mesmo Pai. Somos um só corpo. Mas tem mais um pontinho que nós temos em comum. Todos nós temos em comum tribulação. E ninguém fica sem tribulação. Porque o Senhor disse: nesse mundo tereis tribulações. O Senhor precisa nos debulhar. Um exemplo prático disso é que quando você quer comer uma banana, você precisa descascar. Quando você vai colher o trigo, você precisa debulhar o trigo para que ele fique só a semente boa para o consumo. E é exatamente isso que o Senhor faz com a sua igreja. E goste você ou não, esse é o mistério que o Senhor trabalha conosco. Nós precisamos ser debulhados pelo Senhor. Amém? Não é uma notícia muito boa, né? Como você vai usar agora essa adversidade? Como você vai encarar esse fato? E você vai ter tribulação. Às vezes podemos gastar, irmãos, horas e horas orando, pedindo livramento. Você vai entender bem esses dois aspectos. Alguns irmãos, quando passam pela tribulação, eles esperam um livramento.
E outros irmãos, quando passam pela tribulação, eles esperam um crescimento. Então vai muito como você encara a tribulação. Amém? Como você vai encarar esse fato, que você vai ter tribulação? Talvez as mulheres, quando casaram, né, elas sonhavam com um príncipe encantado. Aí de cara o Senhor já deu nós para elas, né? Já veio e já colocou uma tribulação. Irmão, não é fácil. Ontem eu aconselhava um casal e falava para eles: você está casando para ser feliz, irmão? Então nesse mundo, irmãos, nós temos tribulações. Não temos como fugir delas. E o que nós podemos fazer? Procurar livramento da tribulação ou procurar conhecimento. Aqui está o grande foco, as duas maneiras de nós encararmos a tribulação. Ou você procura livramento, aí você vai ser amargo, você vai ser triste, nada vai dar bom para você, porque você não entende por que você está passando por isso, porque você não merece passar por isso, porque você nunca fez esse tipo de coisa. Como que o Senhor está te castigando por causa disso? Essa é a pessoa que procura um livramento na tribulação. Ou ela é um mel, ou ela é um fel. Quando você encara a tribulação num aspecto que você precisa livramento dela, você é um fel, você é amargo, não consegue ter felicidade em si mesmo, porque a tribulação rouba a sua alegria. Mas quando você começa a entender o Senhor e o trabalhar do Espírito Santo na sua vida, aí você é um mel, você é doce. Quantos de nós conhecemos irmãos muito sofridos e irmãos doces? Eu mesmo conheci um irmão muito sofrido, e você olhando para o irmão, você via sofrimento, porém doce, igual um algodão doce, tão doce que nós não conseguimos nos separar dele. Esse é um irmão que encara a tribulação para crescimento. Então vai depender do nosso olhar para a tribulação, para nós vermos como nós estamos encarando ela. Se nós estamos amargurados, é porque nós estamos encarando a tribulação num aspecto de livramento. Porque nós podemos estar tristes, mas nós precisamos ficar alegres. Como que eu vou fazer isso, irmão? Há uma coisa contraditória nisso. Porque quando nós olhamos para Cristo e para tudo que Ele fez para nós, entendemos que isso que nós estamos passando faz parte do nosso crescimento espiritual. Então automaticamente o Espírito Santo conforta o nosso coração, porque esse é o papel dele. Ele é o Consolador. E quando o Espírito Santo consola, não há irmãos inconsoláveis. Se nós somos inconsoláveis, é porque nós estamos encarando a nossa tribulação de uma maneira errada. Não espere livramento, irmãos. Cresça no Senhor, faça com que a tribulação produza crescimento espiritual. Porque nós precisamos crescer, irmãos, na graça e no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus Cristo. E a tribulação traz crescimento na graça e no conhecimento. Jó falou depois de tanta tribulação que ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas no capítulo 42, Deus mudou a história de Jó. Tudo que ele tinha, o Senhor deu em dobro, não é verdade? José, os irmãos dele venderam ele como escravo, jogaram ele num buraco. Mas no capítulo 50 de Gênesis, ele diz que o Senhor transformou todo aquele mal em bem. Paulo, ele diz que muitas vezes ele foi açoitado,
muitas vezes em naufrágios, muitas vezes açoitado com 40 menos umas, açoites dos judeus, mas ele transformou tudo aquilo em conhecimento, em experiência, em crescimento espiritual. Então Paulo verdadeiramente cresceu na graça e no conhecimento que há no Senhor Jesus. Amém? Precisamos produzir esses frutos, não deixar que a tribulação nos consuma, irmãos. Porque todos nós temos tribulações. Senão o Senhor não diria que nesse mundo nós teríamos tribulações, né? E o cristianismo hoje prega que a vida cristã é a máquina de bênção. Você vem para o Senhor vai te abençoar, né? Por isso que geralmente nós viemos para Cristo por algum problema, mas nós não viemos a Cristo pelo que Ele é, viemos para resolver um problema. E verdadeiramente, quando nós viemos para Cristo, o Senhor resolve alguns problemas. Mas quando nós estamos em Cristo, nós passamos por tribulações. Por isso, irmãos, quando você vê uma pessoa doente, ou uma pessoa perturbada, enferma, que ela não é cristã, você ora por ela e ela automaticamente é curada. Você expulsa o demônio, acontece um milagre sobrenatural. Mas agora, quando um irmão está passando por algum problema, por alguma doença, alguma privação, não é fácil resolver o problema daquele irmão, porque muitas vezes o irmão está passando por uma tribulação, e essa tribulação ela é necessária para que haja crescimento espiritual. Então, quando nós estamos no crivo da tribulação do Senhor Jesus, na tribulação que o Senhor disse que nós faríamos, nos faria participante, nós precisamos encará-la de uma maneira para crescimento nas nossas vidas. Não precisamos de livramento, irmãos, precisamos de crescimento. Não vai ser simples assim, o irmão vai orar, você vai sair dessa situação. Nós precisamos crescer. Quando Pedro quis resolver o problema do Senhor Jesus, lá no capítulo 16 de Mateus, que o Senhor disse, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, Pedro quis dar livramento para o Senhor, ele disse, não te faças nenhum mal, Senhor. O que o Senhor disse para ele? Para trás de mim, Satanás, que só conhece as coisas do homem. Foi necessário que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, passasse por toda aquela tribulação que ele passou, para hoje nós estarmos aqui. Então é necessário, irmãos, que nós passamos por tribulações, porque sem tribulação nós não vamos crescer. Sem nós conhecermos o sofrimento do Senhor Jesus, não vamos ter crescimento. Há uma necessidade de o Senhor nos debulhar, do Senhor nos descascar essa banana, para que o fruto que tem dentro de nós, que vem do Espírito Santo, venha para fora. Então nós precisamos entender que precisamos crescer no Senhor, crescer através dessa tribulação. Tudo que eu e você está passando hoje, todos nós, irmãos, estamos passando por alguma coisa. Lembre-se que todos nós temos em comum a tribulação. Uns é uma coisa, outros é outra, mas todos nós estamos passando por um processo de aprimoramento. Agora eu pergunto para você, há duas maneiras de você encarar isso aí. Você quer fazer uma novena? Você quer passar horas orando, pedindo que o Senhor te livre dessa tribulação? Muitos irmãos passam horas orando, jejuando,
e lutando contra o Senhor. Ou nós podemos encarar essa tribulação de uma maneira para nosso crescimento. Então, nós chegamos no capítulo 8 de 2 Coríntios. Paulo dando testemunho das igrejas na Macedônia. Veja o que Paulo fala. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Veja bem, irmãos, porque por meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. E em profunda pobreza superabundou em grande riqueza a sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. Então Paulo está dando testemunho das igrejas na Macedônia. Você vê, irmãos, Paulo diz que por meio de muitas provas de tribulações, eles manifestaram abundância de alegria. E aí continua dizendo que na pobreza eles manifestaram uma super generosidade, a ponto de dar acima do que eles não tinham. Sabe o que significa isso? Que alguns irmãos deixavam de ter para que os outros tivessem. Em profunda pobreza, irmãos. Você sabe que se hoje nós fôssemos colocar a nossa era e como nós vivemos hoje, lá na era da Macedônia, todos nós, sem exceção, todos nós seríamos ricos perante a palavra. Todos nós temos carro, temos o que comer, do bom e do melhor, temos o que vestir, nada nos falta, dormimos bem, dormimos com ar-condicionado, né? Então hoje, irmão, se nós fôssemos, como nós estamos lá para aquela região, quase 2000 anos atrás, nós éramos ricos. E Paulo disse que os irmãos passavam por profunda pobreza. Mas o que acontecia com eles? Eles eram tristes, irmãos. Eles manifestaram abundância de alegria. Por quê? Qual era o segredo deles, irmãos? Paulo está usando um exemplo de uma igreja para outra igreja. A região de Coríntios era uma região de pessoas um pouco mais bem financeiras. E Paulo está mostrando que os irmãos da Macedônia, passando por profunda privação, pobreza, eles ainda abundavam em alegria, e essa alegria foi tanta que eles repartiam o que tinham, ao ponto de muitos dar além do que tinham, ou seja, dar e deixar de ter, ou deixar de ter para que outros tenham. Qual era o segredo dos macedônios, irmãos? O segredo deles é que eles encaravam essas profundas tribulações como crescimento espiritual. Por isso eles abundavam em alegria. Nossa, nós estamos passando por algumas tribulaçãozinhas, né? E já o nosso rosto já se fecha. Os irmãos estavam passando por grande tribulação,
E os irmãos eram felizes. Por isso Paulo diz em Filipenses 4:4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo que a nossa alegria é no Senhor. Você já passou por uma profunda perseguição? Esse é o poder, irmãos, que eu falava na outra oportunidade que eu falei aqui. O poder que o Senhor nos dá de dar a vida. Como um irmão do passado, né? A gente escutava essa semana, o irmão do passado estava indo para a morte. E na região que ele estava, ia ser o seu martírio, era uma região muito fria. E o irmão começou a tremer. Tremeu. E daí aquele guarda olhou para ele: ah, você está com medo? Ele olhou nos olhos do guarda: não, eu estou com frio. Porque quando nós, irmãos, temos a capacidade de dominar o nosso eu, nós conseguimos passar pelas privações ou pelas tribulações com a cabeça no Senhor, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança na tribulação, o que ela produz? Caráter aprovado. O Senhor precisa mudar o meu e o seu caráter. Por isso o nosso eu precisa ser tirado do nosso meio. Eu não mereço isso, Senhor. Poxa, eu estudei tanto, trabalho tanto. Aí vem aquele melancolismo, né? Poxa, eu estou passando por uma necessidade, eu não merecia isso. O eu nosso precisa ser tirado do nosso meio. E há um segredo nisso, irmãos. Nós precisamos ser irmãos alegres, porque a alegria é uma das facetas do fruto do Espírito. Você vê como irmãos pobres, e aqui a pobreza é profunda mesmo, irmãos. Os irmãos eram felizes e alegres, e eles rogavam para Paulo: Paulo, por favor, eu sei que aos teus olhos você não vai querer nada nosso, mas nos deixa participar desse auxílio aos santos. Eu preciso participar disso. Olha como os irmãos tinham o coração no Senhor, irmãos. Olha a capacidade que o Senhor nos dá de passar pelas tribulações. Você lembra da mulher de Jó? Você lembra dos amigos de Jó? Jó estava passando por uma tribulação. E a mulher de Jó falou o que para Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Muitas vezes dá vontade de nós fazer isso, né, irmãos? Há muitos porquês na nossa mente e nós não entendemos. Por que, Senhor? O Senhor diz assim: porque o teu caráter precisa ser mudado. Porque o Senhor quer mudar o nosso caráter. O Senhor quer fazer essa pessoa terrível que Israel Vieira é, num servo do Senhor. E para que haja esse crescimento, há a necessidade de tribulação. Porque sem a tribulação não há crescimento. Vamos continuar em 2 Coríntios e vamos ver um pouco de tribulação que Paulo passou. Capítulo 11. Verso 23. Vou ler a parte B ali onde diz: eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida.
em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Sabe o que era uma quarentena de açoites menos 1, irmãos? Vou explicar para os irmãos. Porque se fechasse 40, a pessoa morria. Então o irmão, ele foi levado a um estado terrível no seu corpo, irmão. Uma quarentena de açoite menos 1. E o açoite não era fácil, né? Se você estudar como os irmãos eram açoitados, você vai ver que arrancavam pedaços dele. E a gente ainda acha que está passando tribulações, né? Você já apanhou dessa forma, irmão? Às vezes levar um tapa já dói tanto, né? O irmão, ele levou 39 chibatadas. E ele ficou em estado de morto por 5 vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas, e 1 vez apedrejado. Em naufrágios, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, em muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aqui Paulo está falando das coisas básicas de um ser humano, que é a comida, a bebida, a vestimenta. Paulo passou por tudo isso, irmãos, porque a excelência do ministério de Paulo precisava ser elevada. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Amém? Olha como Paulo passou por um processo que talvez eu e você não passamos nem por um minuto. Muitas vezes o Senhor me deixou ficar em passar quase uma fome, mas nunca passei fome, irmão. Nunca fiquei sem tomar água. Nunca fiquei sem ter o que vestir. Você imagina você ficar sem ter o que vestir? É você ficar pelado, irmão, pelado, e não ter nem para onde correr, e não ter o que botar no corpo. Você vê como os irmãos aguentavam até o fim as provações, e você pensa que Paulo era um irmão triste? Ou Paulo era um irmão infeliz? Não. Ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. José, talvez quando ele foi vendido pelos irmãos, ele pôde pensar que o Senhor o abandonou ele, mas ele nunca, irmãos, perdeu a felicidade. E ele diz que o Senhor transformou o mal em bem. O Senhor é poderoso, irmãos, para fazer da sua e da minha necessidade glória e honra para Ele, porque o Senhor não usa quem o Senhor não transforma. Sabe por quê, irmãos? Há muitos poucos homens hoje que o Senhor usa, porque ninguém, irmãos, quer ser transformado. Ninguém quer ter um caráter aprovado. Eu me lembro de poucas palavras que o meu pai falava, mas uma delas, ele, quando estava tudo bem,
Ele falava para a mãe: mãe, eu estou preocupado. Daí ela falava: por quê, pai? Porque está tudo bem. E quando está tudo bem, não está nada bem. Você entende? Então eu pergunto para mim e para você: como, irmãos, nós vamos enxergar a tribulação? Como a mulher de Ló? Rapaz, e quando nós temos uma mulher de Ló na nossa casa, é terrível, rapaz. De Jó, obrigado. Porque ela fica blá, 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 não tem isso, não tem aquilo, e vamos fazer isso e tal, e tu não faz isso, e pai. É terrível, irmãos. Ou quando o marido fica subjugando a mulher: faz assim, faz assado, e assim. Tá vendo? Nós estamos passando disso por causa de ti, nunca é por causa do eu, né? É sempre por causa do outro. E a tristeza começa a aflorar do nosso interior. Então você vê um irmão amargo, e amargo como fel, porque quando você procura libertação no que precisa de crescimento, você vai ficar amargurado, porque você vai orar e você não vai ter resposta, você vai lutar e você não vai vencer nada, você vai procurar as coisas e as portas vão se fechar, você vai correr para um lado e não vai estar aquilo que você procura, então você corre para outro e não está também, e você pode ir na profundidade da terra ou subir o mais alto possível, você não vai encontrar, porque o que você precisa encontrar é o crescimento espiritual. Quando o Senhor transformar o nosso caráter, aí sim nós vamos ter esse poder para sermos servos do Senhor e fiéis. Então você vê Paulo passando por tudo isso aqui, e Paulo tinha um sorrisão no rosto, né? Porque Paulo vivia o que ele pregava, e ele dizia que a alegria dele era Cristo. E os irmãos iam felizes para a morte, porque eles viviam uma realidade de vida. Não era uma falsidade, não era um falso crer. Os irmãos criam de todo o coração. Talvez você e eu está passando por uma situação e você não entende, né? Mas entenda, irmãos, que às vezes o Senhor usa outra pessoa para que o seu coração seja trabalhado. Às vezes o Senhor usa o seu marido para que o seu coração seja trabalhado. Às vezes o Senhor usa a sua esposa para que o Senhor trabalhe no seu coração. Às vezes o marido é terrível para a esposa, e a esposa: eu não mereço isso. Ah, você merece, irmã. Você merece isso e muito mais. Às vezes o marido olha para a mulher e diz: oh, eu não mereço isso. Ah, irmão, você merece. Você merece isso e muito mais. Quando nós mudarmos a nossa ótica de olhar para as tribulações, então o Senhor vem dentro de nós e muda o nosso caráter, muda a nossa história. O Senhor é poderoso, irmãos. Quando Jó orou pelos seus inimigos, né, os seus amigos, o Senhor mudou a história dele. O Senhor quer mudar você interiormente, para depois você exteriorizar aquilo que você tem dentro de si. Porque se o Senhor não mudar o seu interior, tudo que sair de dentro de você vai gerar morte. O Senhor quer usar você e eu para gerar vida. E vida gera vida. E vida vem da tribulação. O Senhor precisa pegar o Xande aqui, ó. Uma coisa é quando nós tratamos com o diabo, né? Eu já falei para os irmãos, quando é o diabo, tu expulsa, acabou, irmão. Tão simples. Mas agora quando o Senhor pega o irmão e está aqui, ó, aí nós ficamos 90 dias de oração, 50 dias de jejum,
Pode dobrar o jejum do Senhor, 40 dias a pão e água. Nada. A mudança é interior. O Senhor precisa mudar o nosso interior. Porque mudar a nossa história para Ele é um piscar de olhos, irmãos. O Senhor muda uma história de uma pessoa de um dia para a noite. E nós temos testemunho disso, que o Senhor muda completamente. Precisamos ver quais são os pontos que nós precisamos melhorar. Porque um irmão profundo no Senhor, quando ele está passando por alguma luta, ele procura aprender com essa tribulação. Porque se não aprendermos com a tribulação, não vamos chegar ao nível das igrejas na Macedônia. Paulo dando testemunho de um grupo de irmãos. Veja, irmãos, Paulo diz que os irmãos em profunda tribulação, eles tinham abundância de alegria. Amém? Que nós possamos começar a olhar a tribulação com outros olhos. Porque a tribulação, ela produz crescimento espiritual. Então você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Através da tribulação. Ô irmão, mas o Senhor não vai mudar minha mulher? Não vai, rapaz. Enquanto você não mudar, a sua mulher não vai mudar. Irmão, o Senhor não vai mudar o meu marido? Vai ser difícil, irmão. Porque o problema geralmente está em você, não está no outro. Não é verdade? O Senhor quer nos fazer crescer, mas para isso nós precisamos olhar na direção certa. Não há crescimento sem tribulação. Então, se nós pegarmos todas as nossas tribulações e viéssemos falar aqui no microfone, não, irmão, eu estou passando por isso e por isso, nós ia ver que a nossa tribulação é uma tribulaçãozinha, perto da tribulação que os grandes homens de Deus passaram. Nós estamos passando por uma leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. Paulo falando isso, tudo que ele passou, ele diz, isso é uma leve e momentânea tribulação. Capítulo 4. Do mesmo livro. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o que ele está dizendo aqui? Vá à morte, não é que o irmão vai. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmão, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Amém? Nós precisamos produzir. Quando nós lembramos que existem irmãos de peso, não quer dizer os irmãos mais gordinhos. São irmãos que foram e adquiriram esse eterno peso de glória por muitas tribulações. Quanto mais o Senhor te usar, irmãos, mais o Senhor vai te limpar. Porque o Senhor precisa mudar o teu caráter. E a palavra é poderosa para mudar o teu caráter. O Senhor não precisa ainda que há necessidade de os irmãos estudarem
Mas o Senhor não precisa de pessoas formadas. O Senhor precisa de irmãos com um caráter modificado. Porque não há, irmãos, profundidade maior em Cristo do que uma pessoa moldada o caráter de Cristo. Cristo sendo gerado em vós. Paulo fala aos Gálatas: filhinhos, porque novamente sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Você viu que Paulo novamente sentia dores de parto, porque além de Paulo passar por todas essas privações, ele diz que ele ficava angustiado ainda com as preocupações com as igrejas. Então Paulo era também atribulado com a tribulação dos irmãos. Por isso, quanto mais você cresce em Cristo, irmãos, mais tribulação você vai passar. Mas não desanime e não fique triste. Essa tribulação produz perseverança e produz um caráter aprovado. Quem quer ter um caráter aprovado? Quem quer ser modificado pelo crivo da cruz? Hoje em dia é difícil os irmãos que pregam a cruz, mas o efeito da cruz é esse: a mortificação do nosso ego, do nosso eu. Nós estamos passando por privações para crescimento espiritual. Então seja feliz, irmãos. Coloque um sorriso no rosto e siga as palavras do nosso amado irmão Paulo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra. Queremos que o Senhor nos mude a nossa maneira de enxergar as tribulações que estamos passando, Senhor. Porque sabemos também que em outros lugares, outros irmãos estão passando por tribulações. E muitas vezes muito pior do que a nossa, Senhor. Por isso, tem misericórdia da nossa carnalidade, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que possamos crescer na graça e no conhecimento que há no Teu Filho, Senhor. Queremos deixar tudo aquilo que não vem de Ti de lado, Senhor. Queremos verdadeiramente que os nossos sofrimentos, Senhor, redundam num peso de glória, Senhor, para nós. Porque sabemos que o Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflição. Precisamos desse bom ânimo que o Senhor nos ordena, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a passar pelas tribulações, não desanimando, nem fraquejando, Senhor, nem cogitando coisas que não vêm de Ti. Mas ajuda-nos, Senhor, a passar pelas privações, pelas tribulações, com a cabeça erguida, Senhor, sabendo que não foi por qualquer preço que fomos resgatados, sabemos que o Senhor nos deu vida eterna, sabendo que o Senhor nos resgatou do império das trevas, e o Senhor tem um maravilhoso propósito na vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Por isso ajuda, Senhor, em cada fraqueza, Senhor. Sabemos que cada um de nós está passando por um processo espiritual, Senhor. E sabemos que o Senhor sabe, Senhor, como lidar com cada um de nós, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Que nós possamos nos admoestar, Senhor. Que nós possamos estar nos encorajando, Senhor. Ó, Senhor, nos esforçando, Senhor, para essa luta, Senhor. Nos esforçando, Senhor. Cada irmão, Senhor, que está passando por alguma necessidade, Senhor. Que nós possamos enxergar onde estamos errando, Senhor. E possamos endireitar os nossos caminhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos capacita na Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. E nós nos colocamos debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é poderoso
para mudar essa história, Senhor. Não queremos mais ficar como meninos, orando e gastando o nosso tempo, Senhor, tentando ter livramento, Senhor, na tribulação. Mas queremos que, como homens maduros, possamos aprender a crescer na tribulação, Senhor, para que possamos ajudar e dar a nossa vida por outros irmãos, Senhor. Ajuda, Senhor. Livra-nos, Senhor, de estar colocando a culpa nos outros, Senhor. Colocando a culpa na mulher ou no marido, ou até mesmo nos irmãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa carnalidade, porque precisamos de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém.